Ao voltar de viagem, André encontrou seus filhos e a empregada amarrados na cama. O que parecia um sequestro revelaria segredos inimagináveis. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O carro de luxo deslizou até parar diante da mansão silenciosa. André Vasconcelos desceu, ajeitando o paletó, exausto após semanas fora em compromissos de negócios. Estava acostumado a voltar e encontrar apenas silêncio, a mesma rotina fria desde a morte da esposa. Para ele, a mansão não era um lar, mas um espaço para dormir e recomeçar. Entrou, largou a mala no canto do hall e percorreu os corredores com passos firmes. O silêncio parecia comum, mas uma sensação incômoda apertava seu peito. Subiu as escadas. No meio do caminho, um som rompeu o ar. Choro. Não era um choro leve, mas gritos infantis desesperados. Seu coração disparou. Correu até o quarto das crianças e abriu a porta com violência. A cena o atingiu como um soco. Os 2 bebês estavam na cama, amarrados com lençóis improvisados, o rostinho vermelho de tanto chorar. E, ao lado deles, também amarrada, estava a Dona Clara, a empregada que ele havia contratado meses atrás. A boca dela estava semi-coberta por um pano frouxo, e os olhos marejados imploravam por socorro. — O que é isso? — gritou André, correndo até a cama. Soltou primeiro os filhos, que imediatamente se agarraram ao seu pescoço, chorando ainda mais forte. Depois, arrancou as amarras de Clara. Ela caiu sentada, tremendo, e começou a chorar. — Senhor, alguém entrou aqui. Eu tentei proteger os meninos, mas me prenderam também. André a segurou pelos ombros. — Quem foi? Quem teve a ousadia de entrar na minha casa? — Eu não vi o rosto, soluçou ela. Senti mãos me segurando. Depois tudo escureceu. Quando acordei, estávamos assim. André olhou o quarto. A janela estava entreaberta, as cortinas agitadas pelo vento. A moldura mostrava sinais de poeira arrastada, como se tivesse sido forçada. Seu sangue ferveu. — Isso não vai ficar assim, murmurou segurando os filhos com força. Ninguém invade minha casa sem pagar caro. Clara, chorando, juntou as mãos. — Senhor, eu tentei avisar. Há semanas sinto que alguém ronda a mansão. Vi sombras, recebi bilhetes estranhos. Eu devia ter contado antes, mas tive medo de o senhor pensar que era paranoia. André a olhou com fúria contida. Sua mente, sempre lógica e desconfiada, girava. Confiar nunca foi parte de sua vida. Mas Clara estava tão abalada quanto as crianças. Se fosse culpada, estaria presa junto a eles. — Se descobrir que está mentindo para mim, Clara, disse ele a voz grave, eu mesmo coloco você para fora. Ela chorou ainda mais. Eu jamais faria mal a essas crianças. Elas são como netos para mim. O silêncio que se seguiu foi sufocante. André sabia apenas uma coisa. Aquela noite não era um acaso. Era o início de algo muito maior. A manhã seguinte amanheceu carregada de tensão. André passou a noite em claro, com os gêmeos dormindo no quarto ao lado e Clara sentada em uma poltrona, ainda trêmula pelo que havia acontecido. Ele não disse uma palavra a ela depois da cena da invasão. Apenas lançou olhares frios de desconfiança. Na primeira hora do dia, o portão da mansão se abriu sem ser chamado. Beatriz, a vizinha intrometida, atravessou o jardim com passos apressados e entrou na sala sem cerimônia. Era conhecida por se meter em tudo, e sua voz estridente ecoou pelo ambiente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, disse, quase triunfante. Ontem mesmo vi 2 homens rondando sua casa. Estranhos, cochichando perto do portão. Agora descubro que houve um ataque. Clara se levantou nervosa. A senhora está inventando de novo. Nunca traz provas, só espalha boatos. Beatriz a encarou com desdém. Eu? Inventando? Olhe para você. Sempre com essa cara de vítima. Quem me garante que não foi armação sua? André ergueu a mão, cortando a discussão. Chega. Sua voz foi firme. Beatriz, quero detalhes. O que exatamente você viu? 2 homens, um alto e magro, o outro baixo e com casaco escuro. Ficaram parados perto do portão, olhando para a casa. Eu estava voltando da padaria. Eles cochichavam. Quando perceberam que eu os vi, se afastaram rápido. Clara cruzou os braços, indignada. E por que não veio me avisar? Se tivesse feito isso, talvez nada tivesse acontecido. Beatriz riu, debochada. Ora, porque eu sabia que você ia dizer que era bobagem. Como sempre.
Nesse momento, Renato, o motorista, entrou na sala. Trazia a postura rígida, mas os olhos brilhavam com um cinismo quase provocativo. Ele ouviu parte da conversa e resolveu se intrometer. Patrão, se me permite, começou com a voz carregada de falsa preocupação. Essa história não cheira bem. A dona Clara pode ter armado tudo. Sabe como é gente humilde às vezes procura atalho. Clara arregalou os olhos. Se é como ousa, eu estava amarrada junto com os meninos. Eu também fui vítima. Renato deu de ombros. Ser amarrado não significa ser inocente. Podia muito bem ter combinado com os tais homens para parecer vítima. Assim ganha sua confiança. André franziu a testa. Está insinuando que a Clara está mentindo? Só digo o que vejo, patrão. O senhor sabe que nesse mundo todo mundo tem interesse. Eu, se fosse o senhor, não confiava tanto. Clara chorou de raiva. Eu não preciso disso. Eu só quero cuidar dessas crianças. Não aceito ser tratada como criminosa. Beatriz balançou a cabeça, aproveitando o momento para semear ainda mais dúvida. Eu só digo uma coisa. Se continuar com essa mulher dentro de casa, vai se arrepender. O ambiente ficou pesado. André passou a mão no rosto, cansado. Era acostumado a lidar com negociações complexas, mas lidar com gente com medos, mentiras e possíveis traições parecia muito mais difícil. Ele olhou para Clara. Eu ainda não sei se acredito em você, mas vou descobrir a verdade. Clara, chorando, respondeu firme. O senhor vai ver que eu não menti. André se afastou, carregando consigo o peso de uma dúvida que só crescia. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguia controlar o rumo da situação. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio desconfortável dentro da mansão. O ataque ainda não tinha explicação. André não confiava em ninguém, e Clara sentia-se como uma ré prestes a ser condenada sem julgamento. A tensão ficou tão evidente que até os bebês, normalmente calmos na presença dela, choravam com mais frequência. No meio desse clima sufocante, chegou Isabela, a sobrinha de André. Jovem universitária, sempre alegre, trazia um contraste forte com o ambiente pesado da casa. Assim que entrou, percebeu algo errado. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando para o tio e depois para Clara, que mantinha os olhos baixos. Está tudo parecendo um tribunal. André suspirou, sem paciência. Nada que precise se preocupar. Isabela não se deixou intimidar. Sempre que você diz isso, tio, significa que tem algo muito sério. Clara levantou a cabeça com lágrimas nos olhos. Houve uma invasão. Alguém entrou na casa, me amarrou junto com os meninos. Mas agora estão dizendo que eu posso ter inventado tudo. Isabela arregalou os olhos. O quê? Isso é absurdo. Quem poderia acreditar que você faria algo contra os bebês? André respondeu seco. Não descarto nenhuma possibilidade. Você nunca descarta ninguém, não é? Retrucou Isabela, encarando-o com firmeza. Seu problema é que acha que o mundo inteiro funciona com as mesmas regras frias que você criou para si. André manteve o silêncio. Ele não estava acostumado a ser confrontado daquela forma, principalmente por alguém da própria família. Clara enxugou as lágrimas. Eu não preciso que ninguém me defenda, mas é bom ouvir que alguém acredita em mim. Isabela se aproximou dela e a abraçou. Eu acredito. Eu vejo como você trata os meninos. Nunca vi nada além de carinho. Renato entrou na sala nesse momento, interrompendo o clima. Então agora a mocinha também está sendo enganada. Eu disse e repito. Gente que finge ser boa, geralmente tem algo a esconder. Isabela virou-se para ele, irritada. Engraçado. Você fala como se tivesse alguma prova. Tem? Não preciso de prova, tenho olhos. Essa história de invasão está mal contada. Ele olhou para André. O senhor sabe que eu estou certo. Basta, Renato. A voz de André ecoou com autoridade. Eu decido quem está certo ou errado nesta casa. Renato sorriu de canto, satisfeito apenas por ter semeado mais dúvidas. Depois que ele saiu, Isabela voltou-se para o tio. Você precisa parar de ouvir esse homem. Ele não está preocupado com você ou com os bebês, só com ele mesmo. André não respondeu. Caminhou até a janela e olhou para fora, pensativo. Clara, respirando fundo, tomou coragem. Senhor, eu tenho algo para lhe contar. Algo que pode mudar a forma como me vê. André a fitou desconfiado. Diga. Meu marido, ele desapareceu anos atrás. Trabalhou numa empresa que faliu de um dia para o outro. Ele foi acusado de envolvimento em um escândalo, mas nunca tivemos prova. Ele saiu para resolver coisas no dia em que tudo desabou e nunca mais voltou. A voz dela tremia.
A empresa foi esmagada por uma concorrente maior, e essa concorrente era sua. O silêncio na sala foi pesado. Isabela olhou para o tio, surpresa. André se manteve imóvel por alguns segundos, depois falou baixo, quase para si mesmo. Eu lembro. Lembro dessa negociação. Era só mais um movimento estratégico. Para o senhor, talvez. Clara disse com firmeza. Para mim foi a ruína. Eu fiquei com 2 filhos pequenos, sem casa, sem nada. Passei anos tentando sobreviver. Isabela cobriu a boca com a mão, chocada. Meu Deus! André apertou o punho. Está dizendo que eu destruí sua família? Estou dizendo que o senhor nunca se importou com o que suas decisões causavam na vida de pessoas comuns. Para o senhor, foi apenas um jogo de negócios. Para mim, foi a tragédia da minha vida. Isabela olhou para Clara, depois para André. Tio, é sério isso? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa, apoiou as mãos sobre a madeira e baixou a cabeça. As memórias de negociações antigas voltaram. Contratos assinados sem pensar 2 vezes. Aquisições que aniquilaram empresas menores. Para ele, aquilo sempre foi vitória. Mas agora via o rosto de Clara diante de si, como testemunha viva do outro lado da moeda. Eu não sabia, disse André por fim com a voz rouca. Eu nunca soube o que aconteceu com cada um. Clara respirou fundo. Agora sabe. E o destino de alguma forma me colocou aqui, cuidando dos filhos do homem que contribuiu para minha desgraça. Isabela interveio, tentando acalmar. Mas isso só mostra que você é mais forte, Clara. Mesmo com toda a dor, você está aqui protegendo as crianças. Clara enxugou as lágrimas. Eu cuido delas como se fossem meus netos. E cuidarei, mesmo que ninguém acredite em mim. André levantou a cabeça, olhando fixamente para Clara. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu manter o olhar frio. Dentro dele, algo começava a rachar. Eu vou investigar o que aconteceu naquela noite. Sua voz soava mais pesada. Mas entenda uma coisa. Se descobrir que está mentindo, não terá perdão. Clara assentiu em silêncio. O clima no quarto voltou a ficar carregado. Isabela, inconformada, sussurrou. Tio, às vezes o senhor fala como se estivesse negociando ações, não cuidando de pessoas. André não respondeu. Apenas se retirou, deixando atrás de si um rastro de incerteza. Naquela noite, ele se deitou sem conseguir dormir. A imagem dos bebês amarrados ao lado de Clara voltava em sua mente repetidas vezes. Misturava-se com lembranças do passado, de reuniões e contratos que ele tratava como vitórias, mas que agora revelavam o outro lado. Famílias destruídas, pessoas desaparecidas, destinos despedaçados. E no meio de tudo isso, seus filhos dormindo inocentes, sem entender o peso que caía sobre aquela casa. André percebeu pela primeira vez que estava diante de algo que não podia controlar com dinheiro ou ordens. Estava diante da própria sombra de seu passado. Os dias seguintes foram sufocantes. A mansão já não era um lugar de silêncio habitual, mas sim um espaço carregado de tensão. O ataque da primeira noite ainda não tinha explicação, mas a desconfiança contra Clara crescia como fogo alimentado pelo vento. Beatriz, a vizinha, parecia determinada a transformar a situação em espetáculo. Encontrava conhecidos, inventava detalhes e repetia a mesma história até que soasse verdade. Eu sempre soube que aquela empregada escondia alguma coisa, dizia ela no mercado, em conversas de esquina, até para pessoas que não perguntavam nada. Outro dia vi homens estranhos rondando a mansão. Tenho certeza de que ela está envolvida. Logo a vizinhança inteira comentava. Alguns acreditavam, outros riam das invenções de Beatriz, mas o dano estava feito. As pessoas olhavam para Clara com desconfiança, até quando ela saía apenas para comprar pão. Dentro da mansão, a pressão aumentava. André andava de um lado para outro, irritado. Não suportava a ideia de parecer fraco diante de boatos. A imagem de homem implacável que nunca se deixava abalar era parte da sua identidade. Agora, porém, estava diante de algo que não podia controlar com contratos ou cifras, a opinião das pessoas. Foi nesse clima que Renato entrou em cena com mais ousadia. Numa tarde, André o encontrou na garagem, mexendo no porta-malas do próprio carro. Renato fechou o compartimento rápido demais, como se escondesse algo. André notou. "O que você tem aí?" perguntou em tom frio. Renato sorriu. "Nada demais, patrão. Só algumas coisas que encontrei por aí." André se aproximou. "Não brinque comigo. O que está escondendo?" Renato suspirou.
como quem se faz de vítima. O senhor sabe que eu sempre trabalhei duro aqui, mas a vida nem sempre é justa. Descobri uns papéis da dona Clara, documentos que falam do passado dela, do escândalo em que o marido se meteu. André estreitou os olhos. E como conseguiu isso? Digamos que eu sei onde procurar. O sorriso dele era de pura malícia. A questão é que esses papéis ligam, de um jeito ou de outro, o senhor a toda a tragédia que aconteceu com ela. Se isso cai na boca do povo, imagina o estrago para a sua reputação. André sentiu o sangue ferver. Está me chantageando, Renato? Não gosto dessa palavra. O motorista deu de ombros. Vamos chamar de oportunidade. Se o senhor me der o reconhecimento que mereço, talvez eu esqueça esses papéis numa gaveta. Clara, que vinha descendo as escadas e ouviu parte da conversa, interrompeu. Seu miserável, você mexeu nas minhas coisas. Esses documentos são lembranças do meu marido, não armas para o senhor usar. Renato riu. Lembranças? Parece mais um dossiê. André olhou para Clara com raiva e confusão. Isso é verdade? Sim, mas não do jeito que ele diz. Clara respondeu aflita. Eu guardei os papéis porque era a única prova de que meu marido não tinha culpa. Ele foi vítima, não criminoso. Renato cruzou os braços. Vítima ou não, esses papéis mostram que sua empresa, patrão, estava metida até o pescoço naquela queda. O silêncio ficou pesado. Clara tremia. Renato sorria. André tentava controlar o impulso de expulsar os dois. Isabela entrou na sala nesse instante e percebeu o clima. O que está acontecendo agora? Renato respondeu antes que qualquer um pudesse falar. Só estou mostrando ao patrão a verdade que essa mulher escondeu. Isabela olhou para Clara, que chorava. Isso não é verdade, é? Clara segurou a mão da jovem. Eu só queria guardar lembranças do meu marido. Nunca usei esses papéis contra ninguém. Renato riu. Claro, até porque não tinha coragem. André levantou a voz. Chega, eu não vou admitir esse circo na minha casa. Renato ainda tentou insistir. Patrão, pense bem. O senhor pode sair por cima disso. Basta me ouvir. André se aproximou dele, olhos faiscando. Se ousar espalhar uma palavra sobre isso, não terá lugar nem aqui nem em lugar nenhum. Renato manteve o sorriso, mas recuou. Sabia que tinha em mãos algo valioso. O medo de André de ver seu passado exposto. Quando ele saiu, Isabela falou com firmeza. Tio, você não percebe? Esse homem está tentando destruir o pouco que resta de paz nesta casa. André respirou fundo, cansado. Eu sei, mas também não posso ignorar o que Clara escondeu. Clara, soluçando, respondeu. Eu escondi porque tinha medo. Medo de que usassem contra mim. Medo de que me vissem como cúmplice. Meu marido não era culpado. Isabela a abraçou. Eu acredito em você. André, porém, ainda não conseguia decidir. Sua vida inteira tinha sido construída sobre desconfiança. Agora, estava cercado de vozes que só aumentavam essa dúvida. Beatriz espalhando boatos. Renato ameaçando com chantagens. Clara chorando e jurando inocência. Isabela tentando ser o único fio de humanidade naquela casa. E os bebês sempre ao fundo, chorando mais do que de costume, como se sentissem todo o peso que caía sobre a mansão. As tensões na mansão aumentavam a cada dia. Os boatos de Beatriz já tinham chegado até os ouvidos de fornecedores, funcionários antigos e conhecidos de André. Alguns ligaram perguntando se era verdade que sua empregada planejava um sequestro. A desconfiança não estava mais restrita aos muros da casa. O nome de André começava a ser arranhado. Renato, percebendo isso, caminhava pela mansão como se fosse dono do lugar. Suas palavras vinham carregadas de veneno. Sempre encontrava uma forma de cutucar Clara, insinuando que ela estava por trás de tudo. Estranho como sempre tem uma história para contar, não? Dizia ele com um sorriso torto. Primeiro foi amarrada, depois são bilhetes misteriosos, agora documentos escondidos. Está parecendo novela ruim. Clara já não tinha forças para reagir, apenas chorava em silêncio. Foi nesse cenário que os gêmeos adoeceram. Primeiro, febre baixa. Depois, tosses e choros constantes durante a madrugada. Clara correu até André, com os olhos desesperados. Senhor, precisamos chamar um médico. Eles não estão bem. André, nervoso, levantou-se de imediato. Vou ligar agora. Enquanto aguardavam o atendimento, Clara molhava panos com água fria e passava na testa dos pequenos. Seus gestos eram de pura devoção, o olhar fixo nos bebês, como se fossem parte de sua própria alma. Isabela, que passava a noite na mansão, observava tudo
e não conteve as lágrimas. Tio, olhe para ela. Isso não é atuação. Ninguém finge esse tipo de amor. André ficou em silêncio, mas seus olhos não saíam da cena. Clara, exausta, mas incansável, cuidando das crianças com carinho e dedicação, mesmo sendo alvo de desconfiança, boatos e humilhações. Quando o médico chegou, examinou os meninos e disse que a doença não era grave, mas o estado emocional deles estava abalado. O ambiente da casa está pesado, afirmou. Crianças sentem isso mais do que os adultos pensam. As palavras ecoaram na mente de André como marteladas. Ele, que sempre se orgulhara do controle absoluto, estava vendo a saúde dos filhos ser afetada por causa da tensão que ele próprio alimentava. Na manhã seguinte, Clara continuava ao lado do berço, sem dormir. André se aproximou, hesitante. "Por que está fazendo isso?" perguntou. "Depois de tudo, depois das acusações, das humilhações, por que não foi embora?" Clara levantou os olhos marejados. "Porque eles precisam de mim e porque eu os amo. Não importa o que pense de mim, eu não vou abandoná-los." André ficou sem palavras. Nesse momento, Isabela entrou e completou. "Tio, está vendo? A verdade está na frente dos seus olhos. Você só não quer enxergar." Enquanto isso, Renato observava à distância, irritado com a cena. Aproximou-se de Beatriz, que tinha aparecido mais uma vez para visitar. "Se continuar assim, o patrão vai acabar acreditando nela", disse Renato em voz baixa. Beatriz fez cara feia. "Então precisamos apertar ainda mais. O que você pretende?" Renato sorriu de canto. "Tenho os documentos. Se o patrão não quiser se queimar, vai ter que ceder. E se ceder, essa mulher não vai ter lugar nem aqui, nem em lugar nenhum." Beatriz cruzou os braços. "Pois trate de agir logo. Já estou cansada de ver essa farsa continuar." No quarto, Clara ninava um dos bebês enquanto o outro dormia. André ficou parado, observando. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu algo diferente. Uma mistura de gratidão, vulnerabilidade e arrependimento. Clara percebeu o olhar dele. "Sei que ainda não confia em mim, mas um dia vai entender que eu não sou sua inimiga." André respirou fundo. "Talvez eu já esteja começando a entender." Isabela sorriu emocionada, mas do lado de fora do quarto, no corredor, Renato ouvia tudo. O sorriso de malícia voltou ao seu rosto. Ele sabia que, para alcançar seus objetivos, precisaria acelerar os planos. A mansão estava dividida. De um lado, Clara e Isabela. Do outro, Renato e Beatriz. E no centro, André, finalmente começando a perceber que seu maior inimigo talvez fosse ele mesmo, sua própria frieza, que agora ameaçava destruir aquilo que mais importava. A febre dos gêmeos começou a ceder, mas a tensão na mansão estava longe de acabar. O clima era tão pesado que até os funcionários mais discretos evitavam permanecer muito tempo nos corredores. O burburinho dos boatos corria do lado de fora, e dentro da casa, o silêncio era sufocante, quebrado apenas pelas discussões constantes. Naquela manhã, Renato entrou no escritório de André sem pedir licença. O milionário estava sentado atrás da mesa, revisando relatórios, tentando se distrair. "Patrão, precisamos conversar", disse Renato, colocando uma pasta sobre a mesa. André ergueu os olhos com irritação. "Eu não autorizei sua entrada, mas o assunto é importante demais para esperar." Renato abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. "Está vendo isso? São papéis antigos, contratos, registros de movimentações, tudo ligado ao escândalo que fez o marido da Clara desaparecer. E veja só, o nome da sua empresa aparece em mais de uma página." André olhou os papéis, reconhecendo alguns carimbos. "Você roubou isso dela." Renato sorriu, sem negar. "Digamos que encontrei no lugar certo, na hora certa. O senhor sabe o que isso significa. Se esses documentos chegarem à imprensa, sua imagem vai despencar." "Está me ameaçando de novo?" A voz de André era baixa, mas carregada de raiva. "Não é ameaça, é oportunidade." Renato se recostou na cadeira, cruzando os braços. "O senhor sempre disse que controla tudo. Pois bem, aqui está a sua chance de controlar essa situação também. Me dê o reconhecimento que mereço, um cargo melhor, um aumento de verdade, e talvez eu me esqueça desses papéis." André fechou os punhos. "Você não passa de um parasita. Pode me chamar do que quiser, patrão, mas quem tem a faca no pescoço é o senhor." O silêncio foi quebrado pela porta se abrindo de repente. Clara entrou com Isabela logo atrás. Ela viu os documentos sobre a mesa e empalideceu.
Você não tinha o direito, gritou Clara, apontando para Renato. Esses papéis eram tudo que me restava do meu marido. Renato riu, pois agora são a chave para eu finalmente ter o que mereço. Isabela se colocou entre ele e Clara. Você é um covarde. Está usando a dor dela para se beneficiar. André respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Estava no limite. Sua mente fria de empresário buscava uma saída lógica, mas o peso emocional era insuportável. Renato, disse ele por fim, a voz carregada de decisão, você acha que tem poder sobre mim, mas está enganado. Renato arqueou a sobrancelha. E o que vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai se expor ainda mais? Beatriz surgiu na porta nesse momento, como se tivesse esperado a hora certa para entrar. Eu avisei, disse ela com ar de triunfo. Essa casa está podre por dentro. Todo mundo já comenta que Clara tem segredos e que o senhor está acobertando. Clara chorava segurando os papéis com força. Não são segredos, são lembranças. São provas de que meu marido não era culpado. Beatriz riu. Provas ou desculpas, tanto faz. O que importa é que ninguém mais confia em você. André se levantou, impondo sua presença. Chega! Gritou. Estou farto de chantagens, de boatos, de mentiras. O silêncio tomou conta da sala. Até Renato recuou um passo. Se esses papéis vierem à tona, não será você quem vai me destruir, continuou André. Eu mesmo vou dizer a verdade. Eu mesmo vou assumir o que fiz no passado. Clara o olhou surpresa. O senhor está dizendo que vai admitir? Sim. André respirou fundo. Passei a vida escondendo atrás de contratos e números, mas chegou a hora de enfrentar as consequências. Se minha empresa causou a ruína de outras famílias, que todos saibam. Renato riu nervoso. O senhor está blefando. Não. André o encarou com firmeza. Estou cansado de viver atrás de muros. Isabela sorriu emocionada. Finalmente está entendendo, tio. Beatriz, irritada, bufou. Isso não muda nada. Muda sim, respondeu André. Muda porque, a partir de hoje, eu não vou mais permitir que ninguém use meu passado contra mim. Clara apertou os papéis contra o peito, chorando. Senhor, eu nunca quis vingança. Só queria justiça para meu marido. André assentiu. E você terá. Renato, percebendo que seu plano estava desmoronando, tentou insistir. Acha que vai sair como herói depois de confessar? Vai se afundar junto com sua empresa. Talvez. André olhou firme. Mas pela primeira vez será por minha escolha, não pela chantagem de um covarde. O clima no escritório era de choque. Clara chorava aliviada. Isabela segurava a mão dela, Beatriz bufava de raiva e Renato saía derrotado, mas com o olhar de quem ainda buscaria uma brecha. André, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se mais leve. O peso da mentira começava a se dissolver. Mas no fundo sabia que a batalha estava apenas começando. A decisão de André não foi fácil. Passou a noite em claro, sentado em sua biblioteca, encarando os papéis que Renato havia jogado sobre a mesa. Cada documento era um lembrete de escolhas feitas sem pensar nas pessoas, apenas nos números. Durante anos ele tinha acreditado que agir assim era prova de força. Agora via que era covardia. Na manhã seguinte, reuniu Clara e Isabela no escritório. Os gêmeos dormiam no quarto ao lado, ainda fragilizados pela febre recente. Tomei uma decisão, disse André com a voz firme. Vou confessar tudo. Isabela sorriu, mas com lágrimas nos olhos. Finalmente, tio. Clara, assustada, retrucou. O senhor tem certeza? Isso pode destruir sua reputação, sua empresa. Se eu não fizer isso, já estou destruído, respondeu ele. Não posso continuar vivendo à sombra de decisões que arruinaram famílias. Preciso encarar. No mesmo instante, Renato apareceu na porta como se tivesse pressentido. Então é verdade? Vai se expor? Vou, Renato. André o encarou com firmeza. E a sua chantagem não vale mais nada. Renato tentou rir, mas sua expressão mostrava nervosismo. O senhor acha que o mundo vai aplaudir sua sinceridade? Vai se tornar alvo de todos. Prefiro ser alvo por falar a verdade do que escravo de sua mentira. Beatriz surgiu logo depois, como sempre aparecendo nos piores momentos. Eu sabia, disse com ar triunfante. Vai confessar porque não tem mais saída. André não se abalou. Não importa o motivo que você invente, Beatriz. O que importa é que eu vou falar com minha voz, não com a sua. Naquela tarde, André convocou uma coletiva. Repórteres curiosos e até vizinhos se aglomeraram diante dos portões da mansão.
Clara observava de dentro, nervosa, segurando os gêmeos no colo. André apareceu diante de todos. O silêncio se fez. Ele respirou fundo e começou. Passei a vida construindo uma imagem de sucesso, de frieza e de controle. Conquistei muito, mas cometi erros graves. Minhas empresas cresceram às custas de outras menores, e eu nunca me importei com as consequências. Famílias foram destruídas, pessoas perderam tudo. Eu nunca me preocupei em olhar para o outro lado das minhas vitórias. O burburinho começou, os flashes dispararam. André ergueu os documentos que Clara havia guardado. Aqui estão provas de que minhas decisões empresariais tiveram ligação com escândalos que atingiram inocentes. Durante anos, me escondi atrás do argumento de que eram apenas negócios. Mas negócios que arruinam vidas não são vitórias, são tragédias. Renato, escondido entre a multidão, roía as unhas. Aquilo não estava em seus planos. André continuou. Hoje assumo publicamente a minha responsabilidade. Não estou aqui para pedir desculpas vazias, mas para reconhecer que o poder sem humanidade não vale nada. Clara chorava ao ouvir aquelas palavras. Isabela, ao lado dela, segurava sua mão com força. Um repórter perguntou, "E o que pretende fazer a partir de agora?" André respondeu firme, "Pretendo reconstruir, não apenas negócios, mas relações. Pretendo devolver dignidade às famílias atingidas e pretendo aprender a ser pai de verdade para meus filhos." O silêncio durou alguns segundos, até que começaram os aplausos. Não de todos, mas de alguns que enxergaram sinceridade. Dentro da mansão, Clara sussurrou, "Nunca pensei que ouviria isso do Senhor." Isabela sorriu. "Eu sabia que ele ia conseguir." Após a coletiva, André voltou para dentro. Encontrou Clara e os gêmeos na sala. Os meninos, ainda sonolentos, estenderam os braços para ele. André os pegou no colo e sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. "Eu não sei se consigo mudar tudo", disse ele, "mas vou tentar." Clara assentiu. "Já é um começo." Renato, furioso, entrou pela lateral da mansão. "Você é um idiota", gritou. "Confessou tudo. Agora todos vão usar isso contra você." André se virou calmamente. "Acabou, Renato. Suas ameaças não valem nada." "Não acabou", rosnou ele. "Vou encontrar outro jeito de derrubar você." Isabela se colocou à frente. "Você não vai mais ficar aqui." Renato bufou, mas saiu, derrotado. O controle escapava de suas mãos. Beatriz, por sua vez, correu para espalhar a notícia, mas dessa vez seu veneno não surtiu o efeito esperado. A versão oficial estava dada pela boca do próprio André. Naquela noite, a mansão parecia diferente. Ainda havia tensão, mas também um ar de alívio. Clara preparou os meninos para dormir e ficou ao lado do berço, enquanto André observava em silêncio. "Eles vão crescer em um ambiente diferente", disse ele. "Eu prometo." Clara sorriu discretamente. "Então, pela primeira vez, talvez esta casa comece a ser um lar." André olhou para os filhos, depois para Clara e Isabela. Percebeu que já não estava sozinho. Pela primeira vez, entendeu o valor da confiança. As semanas que se seguiram após a confissão pública foram de mudança. André, que sempre fora visto como um homem implacável, agora era comentado de forma diferente. Alguns o criticavam por assumir erros tão graves, mas outros reconheciam coragem em sua atitude. Pela primeira vez, ele não se importava com a opinião alheia. O que importava estava dentro da mansão. Clara voltou a cuidar dos gêmeos com mais tranquilidade. A febre havia desaparecido e os meninos voltaram a sorrir. A cada gargalhada infantil, o ambiente da casa parecia mais leve. Isabela permanecia presente, ajudando e trazendo alegria. A rotina começava a mudar. Um dia, sentado na sala de estar, André observava Clara brincando com os bebês no tapete. Isabela lia uma história em voz alta, dramatizando as falas e arrancando risos dos pequenos. A cena parecia simples, mas para ele tinha um peso imenso. Pela primeira vez, não via sua mansão como um museu de luxo vazio. Via como um espaço vivo. "Engraçado", disse André, quebrando o silêncio. "Sempre achei que minha maior riqueza estava nos cofres. Agora vejo que estava errado." Clara ergueu os olhos, surpresa. "O senhor mudou muito, André." "Não o suficiente ainda", admitiu ele. "Mas estou tentando." Isabela fechou o livro e sorriu. "Está conseguindo, tio." Renato, afastado desde a confissão, não voltou a aparecer. Tentou espalhar boatos, mas sem sucesso. Beatriz, por sua vez, continuou tagarela,
mas já não tinha o mesmo efeito. A verdade dita por André neutralizara o veneno das fofocas. Certa noite, Clara encontrou André no jardim. Ele observava o céu, pensativo. Nunca pensei que fosse dizer isso, começou ele, mas devo a você mais do que imagina. Clara franziu a testa. A mim? Sim, você me obrigou a encarar o que eu nunca quis ver. Eu a tratei com desconfiança, mas mesmo assim, você ficou e protegeu meus filhos. Clara respirou fundo. Eu só fiz o que senti que era certo. Eles são inocentes. Não têm culpa das escolhas que os adultos fizeram. André assentiu. Justamente por isso quero que saiba. Você não é apenas a empregada desta casa. É parte desta família. Clara ficou emocionada, os olhos marejados. Nunca pensei em ouvir isso do senhor. Nem eu em dizer. André sorriu de leve. Mas aprendi que a arrogância não cria laços. O que cria é confiança. Nos dias seguintes, a mansão foi se transformando. André começou a passar mais tempo com os filhos, aprendendo a trocar fraldas, a dar comida, a brincar. No início era desajeitado, mas aos poucos os meninos passaram a rir apenas de vê-lo se aproximar. Isabela ajudava, sempre incentivando. Viu, tio? Não precisa ser gênio em negócios para ser bom pai, só precisa estar presente. Aos poucos, até Clara se permitiu sorrir mais. A dor do passado ainda existia, mas começava a se misturar com uma nova sensação, esperança. Numa tarde ensolarada, os gêmeos engatinhavam pela sala. Clara arrumava brinquedos no tapete, Isabela lia em voz alta e André observava em silêncio. O som das risadas infantis ecoava, preenchendo cada canto da mansão. Clara olhou para André e comentou: Sabe, quando cheguei aqui, pensei que esta casa era como uma prisão de luxo. Hoje parece outra coisa. Hoje é um lar, completou André. E não é por causa das paredes, mas por causa de vocês. Ele se levantou, pegou os filhos no colo e os ergueu no ar. As crianças gargalharam. Clara sorriu discretamente e Isabela aplaudiu, rindo. Naquele momento, André entendeu que sua redenção não estava nos contratos assinados, nem no poder acumulado. Estava na vida que pulsava diante dele, simples e frágil, mas verdadeira. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu-se completo. A mansão, antes fria e silenciosa, agora tinha voz, tinha calor, tinha amor, e ele sabia. Dali em diante, jamais permitiria que o passado ditasse seu futuro. André Vasconcelos, o homem que sempre acreditou que riqueza era poder, descobriu, enfim, que sua maior fortuna estava nos laços que havia aprendido a construir.